O capítulo de hoje é o capítulo 32. Notícias de Veneranda. Veneranda é um espírito de luz que vive ali no nosso lar. É uma das ministras, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar dela alguma vez, mas vocês vão ver através desse capítulo, justamente é um capítulo que começa a falar dela, né? Porque mais para frente vai ter mais alguns trechos que ela participa. Mas só para a gente entender, porque nós sabemos que o nosso lar é uma colônia espiritual de um nível mais elevado, né, que o umbral ou que a crosta, mas não é uma zona espiritual muito elevada. Existem inúmeras outras esferas mais altas, né? E dentro, então, do padrão vibratório do nosso lar, a veneranda é uma das que se destaca. Ela é uma ministra que faz parte do quadro de ministros do Ministério da Regeneração, pelo menos quando o livro foi escrito, né? Nós não sabemos se até então ela deve estar lá ou não. Eu imagino que sim, mas a gente não pode concluir isso. Mas hoje, então, nós vamos começar a entender quem é esse espírito, né, em relação à grandeza, né, ao grau já de elevação espiritual que ela tem. Então, mas antes da gente começar esse capítulo, vamos só voltar um pouquinho no capítulo anterior, que é o vampiro, que foi aquele capítulo que mostra o André Luiz e a Narcisa indo numa dos portões ali de acesso de entrada do nosso lar, vindo do umbral, de um espírito, né, pedindo ajuda e que, na verdade, ele não estava muito pronto para entrar ainda no nosso lar, porque ele não reconhecia que ele tinha uma série de erros para ser corrigido, ele não queria trabalho, não queria aprendizado, ele queria simplesmente encontrar o céu gratuito e ocioso que muitos acreditam que existe, né? Então, por isso, ele acabou, naquele momento, pelo menos, ainda não sendo permitida a entrada dele até que ele pudesse mudar da forma de pensar. Era uma senhora, né? Uma senhora que tinha cometido uma série de enganos na última encarnação dela. E aí agora, então, nós vamos começar o capítulo 32. Vamos falar sobre, então, as notícias que nós temos do plano espiritual sobre esse espírito que se chama Veneranda. A Veneranda, ela também já participou da obra mediúnica do Chico Xavier. Tem alguns livros que ela dita para ele, algumas mensagens, e é muito legal. Mas agora vamos entender como a participação dela ali no nosso lar. Agora que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. Então eles voltaram ali, né, do portão, e o André Luiz fascinado com a natureza, né, o ambiente que envolve também a natureza ali dentro do Ministério da Regeneração. E aí ela fala, a Narcisa estava explicando para ele sobre esse. Vocês se lembram que é um trecho que ele falou que é aproximadamente 1 quilômetro, um pouco mais de 1 quilômetro, entre o prédio que eles trabalhavam e aquele grande portão que era onde estava aquele espírito necessitado ali. E aí o André Luiz conversando e perguntando para Narcisa para ele se esclarecer e entender tudo aquilo, né? E ela respondia: no grande parque, todo aquele ambiente ali, dizia ela, não há somente caminhos para o umbral ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. Quer dizer, não é um pomar simplesmente ou um acesso, uma área, um caminho que leva o prédio às dependências que começam ali o umbral. E também não é um local onde tem árvores somente para a gente colher algum sustento com relação à alimentação. No caso, fazer suco, né, e tudo mais, que a gente sabe que no nosso lar é muito consumido a questão dos sucos, né, dos fluidos extraídos das frutas ali do plano espiritual. E então ela explicando isso fala, não é só isso. A ministra veneranda
criou planos excelentes para os nossos processos educativos. Então, existe um objetivo, né, uma função daqueles locais ali. Esses parques, essas zonas ali da parte da natureza. E observando minha curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes para serviço de educação. Então, isso são de responsabilidade da veneranda. Então, ela atribuiu ao local mais uma função, que é a função de ajudar também na área da educação, do aprendizado, da ministração de algum tipo de instrução para os espíritos que ali passam, né? Para os irmãos ali do plano espiritual que estão ali aprendendo. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração, outros para ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, um de assinalada beleza para as conversações do governador. Então a gente está vendo que são vários salões, são vários ambientes naturais, que é como se fossem salas de aulas, né? Mas é em ambiente natural, pelo que a gente vê, que são chamados salões verdes, que são destinados às conferências, né? A algumas palestras que alguns ministros da regeneração dão para os trabalhadores do Ministério da Regeneração, ou inclusive para outros ministros que visitam lá. Como se fosse um local onde, como por exemplo, num congresso, que aqui a gente aluga um hotel para alguém ir falar, vão pessoas convidadas, tanto alunos quanto professores, se reúnem nesses salões para poder acontecer o evento. Além disso, para esses ministros que também são de fora ali da regeneração, existe um grande salão, como ela falou, que é reservado para o governador, quando ele se digna a vir até nós. Periodicamente, as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Então, dá para a gente imaginar um pouco, né? Esses ambientes. Imagina, com árvores que enchem-se de flores e o pessoal se junta ali nesses locais para poder aprender, para poder ouvir esses espíritos mais experientes. E um dos salões, como ela falou, é destinado ao próprio governador, que falou, como a gente sabe, ele vem de vez em quando ali até eles, né? Temos assim no firmamento o teto acolhedor, quer dizer, o teto do salão é o próprio céu, né? Estrelado ou ensolarado, com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Então, mostrando que realmente esses cursos, essas palestras acontecem de dia ou de noite, onde se reúnem toda a turma ali, né, para poder aprender. E aí o André Luiz fala, né, devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira entusiasticamente. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Então, olha isso, né? O que a ministra fez nesse local, esse projeto dela, né, como se fosse um projeto de uma grande escola, né, de uma grande universidade, foi inclusive reconhecido não só pela regeneração, o local ali onde foi montado, mas por toda a colônia, todo o nosso lar acabou aplaudindo, né, essa conquista ou tudo isso que ela fez. Soube que tal se dera havia precisamente 40 anos. Então, há 40 anos que a ministra fez esse tipo de arquitetura ali, né, para esse tipo de ensino. Iniciou-se então a campanha do Salão Natural. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive o da União Divina, que solicitou o concurso de veneranda na organização de recintos dessa ordem no Bosque das Águas. Quer dizer, olha isso, né? Depois que foram
concretizadas, né, essas ideias e essas obras ali na. A ministra veneranda e também a União Divina se envolveu com isso, foi requisitada para poder fazer algo parecido no Bosque das Águas, naquele local lá onde é o centro de distribuição e de tratamento das águas que são levadas para toda a colônia. Surgiram deliciosos recantos em toda parte. Os mais interessantes, todavia, a meu ver, são os que se instituíram nas escolas. Eu acho interessante a gente pensar aqui o como no plano espiritual acontece da mesma maneira que aqui no mundo encarnado, né, no nosso plano material, na Terra propriamente dita. Então, as realizações dependem da ideia, da iniciativa, dos espíritos que estão envolvidos em cada ambiente. A gente tem a tendência, muitas vezes, de achar que essas coisas divinas dependem exclusivamente de Deus. Então, pedir que as coisas sejam resolvidas por Deus, pedir que Deus ajude ou faça isso ou faça aquilo. E ainda mais, a gente imagina que no céu é a mesma coisa, ou no plano espiritual seja da mesma maneira. E não é verdade. Então depende de que alguém tome a iniciativa, de que alguém se esforce, que acabe se sintonizando sim com o mais alto, com Deus, com essa providência, mas Deus depende das criaturas para que as coisas sejam executadas aqui na Terra. E lá no plano espiritual também. Então me faz pensar isso, né? Esse trecho que mostra que a ministra veneranda foi a responsável. Por isso que hoje é algo de muita gratidão para todos que moram ali no nosso lar. Então mostra também a responsabilidade que nós temos na construção do nosso mundo. Até porque a gente também tem muitas vezes a tendência de imaginar, se o mais importante é o espiritual, então tudo que se passa aqui na Terra não é importante ou tem que ficar em último plano. Não é bem assim. O mais importante é a espiritualização, o espiritual, o amor, tudo, né? Mas isso tudo pode ser materializado para tudo que está acontecendo de vida aqui na Terra também. Porque se existem pessoas aqui na Terra passando e aprendendo, somos nós atualmente, mas serão outros no futuro, e seremos nós mesmos depois de novo. Então a gente sabe que a gente está longe de não precisar mais reencarnar. Então tudo o que a gente mobilizar para construir um mundo melhor hoje, os beneficiados seremos nós mesmos lá na frente. Quanto melhor tiver o mundo, melhor a gente vai pegar também lá na frente. Então não é algo que vai ficar para trás. Não é algo que não tenha importância. Faz parte. Tudo faz parte da criação divina. Então, eu não sei se vocês pensam, entendem isso que eu estou falando, mas eu acho que é importante a gente pensar nisso. Abrindo só um parêntese, né, dessa descrição do que está comentando com relação a tudo que a veneranda fez aqui. Tudo Ô, bem? Marcos, sabe o que eu tava pensando até? Eu lembro que, mais pro comecinho do livro, você chegou a comentar com a gente que as coisas acontecem sempre primeiro no plano espiritual e depois são reproduzidas aqui na Terra, né? Sim. E hoje em dia a gente tem essa tendência de levar as coisas para o natural, até muitos ambientes escolares mais próximos da natureza, muito mais forte do que antigamente, né? Sim, Então, e é sim, reflexo disso, né? pode ser, com certeza, né? Uma reprodução do que espíritos aprenderam lá e vão trazendo para gente, né? É Que é muito verdade. benéfico, traz uma diferença gigantesca na educação, né? Tá em outros ambientes, assim, que não, muitas vezes, uma sala de Os concreto, onde você... convencionais, né? Exatamente. Nossa, então, e é verdade mesmo, Bruna. Faz todo sentido isso, porque realmente, como a gente viu, vários espíritos vão no plano espiritual e voltam com ideias, visitam e trazem. E também eu acho que além disso, né, algo que já acontece lá, a gente começar a fazer aqui, também faz parte, Bruna, eu acho que também de uma evolução da própria consciência do ser humano aqui encarnado, né? De ele estar mais
sintonizado com a natureza, ele está buscando essa evolução, esse refinamento da vibração, né? Que acaba naturalmente indo de encontro com a natureza. Então é muito legal realmente a gente pensar isso e a gente tem que seguir pensando assim, né, Bruna? O que que a gente ainda É, consegue fazer para cada vez isso tá melhor, cada vez é. mais sintonizado nessa direção. E quanto mais a gente consegue reproduzir isso aqui, parece que mais pessoas vão aderindo à ideia, né? É Hoje em verdade. dia, assim, parece que cada vez mais as pessoas procuram estar perto da natureza, mais o comércio procura oferecer isso também. Então vai gerando um ciclo, né? Exatamente. Como aconteceu também ali, pelo que está falando na lição, né? A veneranda teve a iniciativa, teve a ideia. E quantos não aderiram, né? E buscaram também fazer isso em outros lugares. E Exatamente. aqui a gente também depende de alguém que tem a iniciativa, É, de que exato. faça, né? Execute. E aí, então, falando que ela comentou ali, né, a Narcisa, que os mais interessantes do modo dela encarar, né, são aqueles que eles construíram nas escolas. Então, justamente talvez isso, né, para favorecer principalmente no ambiente de aprendizado, que é para, eu acho que dá condições de que aquilo aconteça de maneira mais gostosa, mais produtiva, mais eficiente, né? E falando ainda que esses salões verdes variam nas formas e dimensões. Nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizado e 5 instrutores diferentes. No centro funciona enorme aparelho destinado à demonstração pela imagem. Então, olha que curioso, né? A gente até começa a tentar formar na cabeça assim salas em forma de estrela na parte central é onde estão todos os que vão ministrar ali, né? E inclusive com uma grande estrutura, talvez, para que fosse colocada alguma imagem, projeção a gente não sabe, né, descrever, mas holograma, tudo que a gente pode imaginar é possível, né? A maneira do cinematógrafo terrestre. Quer dizer, não, aqui ele está falando que é como se fosse um cinema da Terra, naquela época. É o que estava acontecendo no nosso lar. Imaginem hoje, né, o progresso que a tecnologia tem tido aqui, imagina lá. Com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Quer dizer, nas 5 salas, nas 5 projeções das estrelas, né? Acontecem essa distribuição das projeções aí independentes. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual. Valendo-me da pausa natural, interpelei. E o mobiliário dos salões? Tal como dos grandes recintos terrenos? Quer dizer, o André Luiz, ela está descrevendo, né? Ele não está vendo. E ele imaginando. Então, e aí ela descrevendo tudo aquilo, fala assim, e aí com relação à mobília, né? Como que é? É igual às que a gente tem na Terra? As cadeiras, né? Narcisa sorriu e aceitou. Há diferença. Quer dizer, é talvez parecida, mas há alguma diferença. A ministra ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados de relva olente e macia. Então, olha isso, né? Primeiro, a inspiração da veneranda foi com relação às passagens de Cristo, né? Algumas cenas que descrevem a passagem do Cristo aqui pela Terra. Então, provavelmente ela fez algo que lembrasse a cada uma dessas cenas e principalmente utilizando também alguns recursos naturais. Então, ao invés de ser banco, provavelmente, né, como o que a gente imagina um banco de concreto,
Lá não. As poltronas e os bancos são esculturados por substância do solo. Eu imagino que seja algo como se fosse a terra. Algo que você faz um monte de terra na altura, no conforto de um banco, mas que é forrado por uma relva, né? Então, alguma vegetação que é macia. Então, é como se fosse uma grama em cima de um banco, uma grama ou alguma vegetação muito pequena, né? Que é macia, onde você pode sentar e estar confortável, mas totalmente natural. Isso imprime formosura e disposições características. Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre, em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao Tiberíades. E dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. Então foi daí que ela tirou a ideia. Quando Jesus passou pela terra, não só a tentar reproduzir a cena, né, que é Jesus ali, ou um monte, ou perto de uma água, mas também a questão de tudo ser natural. Então, por isso que ela procurou, porque as pessoas imaginem, quando Jesus falava na beira lá no monte, qualquer que seja o local que Jesus parou e falou, na beira do Tiberíades, em qualquer monte que ele passou, as pessoas se sentavam onde? Em troncos, em pedras. Então, pensando nisso, a veneranda também procurou fazer o mais próximo possível dessa realidade. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. Então, olha o que ela está falando também, né, a Narcisa? Que tudo isso que foi construído exige uma manutenção permanente de conservação, de cuidado com essas vegetações, né? Tanto eu acho que da água, da poda, tudo o que a gente tem também aqui de cuidado com as plantas, com a natureza, lá também. Mas, apesar da necessidade dos cuidados diretos de alguém, porque alguém então tem que ser destinado a fazer esse tipo de cuidado. Mas a beleza dos quadros compensa tudo isso, né? E a gente sabe que um ambiente belo, um ambiente agradável, contribui para o padrão vibratório da pessoa que está ali, contribui para o aprendizado. Então, não é uma mera preocupação estética, né, com o embelezamento do local. Não, não, isso não. É também a questão do padrão vibratório, do favorecer o aprendizado por conta do bem-estar, né? Do belo, do agradável. Tudo bem, gente? Alguma outra observação aí que vocês queiram fazer? Tudo certo. E aí, então, Tudo a certo, essa... Maia? Tranquilo, Gandolf? Então tá jóia. Tranquilo. A essa altura, interrompeu-se a enfermeira bondosa, mas identificando-me o interesse silencioso, prosseguiu. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador, como ela já tinha falado. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico, então da época, né, historicamente, né, da época helênica, mais antigo, e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredo e frondejante vegetação. Então, ela também teve o cuidado de fazer esse local onde o governador iria falar ao gosto dele, para que ele se sentisse, se ele já tem um padrão extremamente elevado, imagina ele se sentindo sintonizado ou com algo que agrada a ele. Esse padrão com certeza favorece a tudo aquilo. E isso também a gente tem que pensar que é claro que de maneira a gente separar o que é o exagero, a ostentação, né, o supérfluo do necessário, mas o que também nos agrada ou contribui para que nós estejamos desempenhando melhor a nossa função, onde quer que seja, né, no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa. Então, o cuidado
né, a harmonia, o equilíbrio, contribui para a vibração também. Então, mostrando que ela também teve essa preocupação de fazer isso no salão do governador. E ainda fala, cada mês do ano mostra cores diferentes, em razão das flores, que se vão modificando em espécie de 30 em 30 dias. Então, olha isso, né? 12 meses são 12 meses diferentes, porque as espécies das flores ali são trocadas para poder mudar o ambiente, mudar a cor, fazer aquilo sempre dinâmico. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores, em homenagem ao Mestre dos Mestres. Eu acho muito interessante isso que a gente acaba de ler aqui, pelo seguinte, para a gente também refletir o quanto que, na época do Natal, apesar de muita gente desviar exageradamente o intuito principal do Natal para a questão dos presentes, das festas, da comilança e tudo mais, o quanto que a época do ano também aumenta o padrão vibratório, porque tem muita gente também fazendo oração, lembrando mais de Jesus. E o quanto que isso influencia no plano espiritual. Então, não é em vão que acontecem essas datas também. Nós temos que só ter a atenção para não desvirtuar o propósito principal. Mas mesmo que tenha muita gente ainda que desvirtue, isso não é problema. Talvez seja o ideal que um dia todos estejam sintonizados na mesma vibração da lembrança do Cristo, do nascimento do Cristo, mas a quantidade já de orações que são feitas nos templos religiosos, né? nos locais, nas casas espíritas, nas igrejas ou em qualquer ambiente religioso, que se lembram e fazem orações para Jesus nessa época. Então, a concentração de pedido ou de pensamento voltado a isso também é recebido de maneira extremamente satisfatória no mundo espiritual. Então, para a gente também se lembrar disso quando a gente estiver num local, num ambiente, numa fase aqui, né, num momento do nosso ano que seja relacionado a alguma dessas datas importantes, com relação a alguma passagem do Cristo ou algum momento de oração, seja lá qual for. Que a gente possa entender isso e ajudar a aumentar essa sintonia, aumentar essa vibração na direção desse auxílio, né? E aí ela ainda fala, esse salão é nota de orgulho para o nosso ministério. Quer dizer, é um ambiente extremamente muito bem feito, né? Muito bem preparado. Talvez já saiba que o governador aqui vem quase que semanalmente, aos domingos, e ali permanece longas horas, conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, né, também ali da regeneração, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com umbral, recebendo nossos votos e visitas e confortando enfermos convalescentes. Esse é um outro ponto muito importante também, eu acho que de uma informação que tem no livro do Nosso Lar, que eles comentam lá atrás e agora acabam evidenciando de novo. O governador, ele é um dos que ele tem a posição, né, de trabalho ali mais elevada dentro dessa colônia, do Nosso Lar. Então, é como se fosse o presidente. E o presidente, ou o prefeito, ou qualquer que seja a celebridade, muitas vezes
vezes, tem o que a gente fala, né? Que sobe, né, na cabeça a questão da evidência, do cargo que ocupa, e se acha muito superior e acaba ficando muito arrogante, não dá ordens, só dá ordens, não se mistura. E o exemplo do governador ali no nosso lar mostra isso muito claramente. Que ele, além de trabalhar dentro do palácio da governadoria, ele reserva os domingos para ir no ambiente mais difícil de trabalho ali no nosso lar, que é a zona de ligação com o umbral, onde vêm os piores, os irmãos espirituais nas piores condições. Então é a mesma coisa que você imaginar que o presidente trabalha, trabalha, trabalha a semana inteira, aí chega no domingo, que é o dia que ele poderia descansar, mas não. Aí ele vai numa área, numa periferia, ou vai num hospital, num manicômio, vai atender pessoas em situação de rua, vai estar perto daqueles que muitas vezes alguns julgam que são trabalhos que são os assim mais lá embaixo. Mas o governador se mostra, aqui de novo reforçando isso, que não tem isso. Ele trabalha tanto lá em cima quanto lá embaixo. Mesmo que existam já os que são evoluídos no mundo ali, no plano espiritual do nosso lar, existem os que estão lá na retaguarda, lá para trás. E ele também chega junto, acolhe. Então ele vai lá conversar com os ministros, conversar com os trabalhadores, vai visitar as vizinhanças do umbral e vai confortar os enfermos convalescentes. Isso é para a gente pensar pro resto da vida. Que a gente, independente de que posição a gente alcance na nossa vida aqui encarnada, a gente não pode se esquecer desse exemplo do governador. E aí segue, né? À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte, executados por jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costuma vir até aqui só no propósito de conhecer a esse palácio natural que acomoda confortavelmente mais de 30.000 pessoas. Para a gente ter uma noção, né? Porque às vezes a gente começa a ouvir história e cada um faz uma ideia na cabeça. Mas eles estão dando, inclusive, dados aqui, né? 30.000 pessoas acomodam-se ali confortavelmente nesses palácios naturais. Então, que legal, né? E mostrando também que não só os habitantes do nosso lar. Existem os visitantes, os forasteiros, como eles falam, né? E quem visita nosso lar acaba sempre querendo conhecer, porque isso é como se fosse um ponto turístico. É algo que vale a pena conhecer numa determinada cidade. Toda cidade que a gente vai, que a gente visita, existem seus pontos turísticos, os pontos de atração mais forte com relação a interesse, pela beleza ou pela função, seja lá o que for. E esses locais, esses salões, são esses pontos turísticos do nosso lar. E ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. O salão da ministra veneranda, continuou Narcisa animadamente, é também esplêndido recinto, cuja conservação nos merece especial carinho. Então tem o salão dela também, né, onde ela dá os cursos e faz os ensinamentos que ela tem para passar. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de nosso Senhor. Então ela está reconhecendo a Narcisa, né? O quanto que a veneranda, a ministra veneranda, é grandiosa e boa para todos eles ali. E tudo que eles fizerem, então a Narcisa está falando, tudo que eles fizerem ainda é pouco, por tudo que a veneranda faz por eles. Grande número de benefícios neste ministério foram por ela criados para atender aos mais infelizes. Sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. Então a veneranda,
Então, para a gente concluir e entender, né? Ela é um dos espíritos mais elevados ali do nosso lar e que é reconhecido, inclusive, pela governadoria. Então, não é algo que alguns reconhecem, ou só o Ministério da Regeneração tem todo esse carinho, né, e essa gratidão por ela. Todos reconhecem, inclusive o governador. E dizendo que a tradição de trabalho dela é das mais dignas. É a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Então, olha isso. Ela é a pessoa que tem mais horas trabalhadas dentro do nosso lar. E ela é a pessoa mais antiga ali também do nosso lar, no governo e no ministério. Então, ela está há mais tempo no nosso lar do que o próprio governador. Permanece, e ainda agora ela segue. Agora já estamos no fim aqui praticamente do capítulo, mas mostrando primeiro o que ela fez e agora a Narcisa está falando um pouquinho sobre o que é, quem é a veneranda, né? Que espírito, algumas características desse espírito de luz, né? Para a gente entender. E aí ainda segue falando, né? Que ela tem o maior número de horas trabalhadas ali e fala: permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. Vocês têm noção do que é isso? Há mais de 200 anos ela trabalha no nosso lar. Impressionado com as informações, adiantei. Como deve ser respeitável essa benfeitora? Você diz muito bem, atalhou Narcisa com reverência. É criatura das mais elevadas de nossa colônia espiritual. Então, aqui só confirmando aquilo que eu disse um pouquinho ali atrás. Ela é um dos espíritos mais elevados, mais iluminados ali do nosso lar. Os 11 ministros, a gente sabe que em cada ministério tem 12 ministros, né? Então, ela e mais 11 no Ministério da Regeneração. Então, falando agora que os 11 ministros que com ela atuam na regeneração, ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto. Quer dizer, qualquer decisão mais importante, qualquer ministro ouve ela para poder tomar a decisão. Em numerosos processos, a governadoria se socorre de seus pareceres. Então, olha isso. Até o governador pede o conselho, a presença, a opinião da ministra veneranda. Então, para a gente realmente entender quem é veneranda. E é legal que todos entendam isso, né? Porque como ela tem mensagens também que ela passa através do Chico, a gente quando lê qualquer notícia ou qualquer mensagem da veneranda ou um livro da veneranda, a gente já vai ler com maior atenção, né? Com maior carinho. Porque a gente já tem uma pequena ideia de quem ela é. E aí agora olha o que ela fala, né? Olha essa informação agora, gente. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. Então a gente agora também começa a entender que no mundo espiritual, ou também a questão do nosso lar, né? Uma colônia espiritual elevada, acima aqui da Terra, mas só 2 pessoas dentro do nosso lar já tiveram a, a, a felicidade, não sei nem, a gloriosa felicidade, né? De já ver Jesus. Então, às vezes a gente acha que qualquer um que morre, né, vai encontrar com Jesus já logo de cara, que desencarna e que vai para lá, né? Mas não, é uma conquista ainda, muito, um trajeto muito longo para nós todos, mas que nós vamos alcançar. Ninguém vai ficar no nosso lar. Muitos, vocês lembram que falaram ali, né? No nosso lar, uma boa parte estuda para reencarnar
E alguns, são poucos, já os que já estão prontos para estudar para ascender, para subir para as esferas superiores. Alguns a gente sabe que reencarnam e conseguem, reencarnando, subir de nível, né? E já ir para uma esfera que vai mais para cima depois. Mas ali no nosso lar, a informação que o André Luiz traz para a gente aqui é que somente 2 pessoas estiveram já junto de Jesus nas esferas resplandecentes, quer dizer, nas esferas mais altas. Uma é o governador e a segunda é a ministra veneranda. Imagine. Marco. Oi. E ela tá no nosso lar por escolha para conseguir ajudar as pessoas, seria isso? Que é um Então, espírito muito, muito acima, né? Pelo que você tá ela não, falando. não precisaria estar ali, né? Ela já é um nível vibratório e o governador também, a gente sabe disso. Mas essa pergunta, essa dúvida sua, Bruna, é legal que você perguntou, porque é justamente o que a espiritualidade também quer nos informar. Porque é o que o André Luiz vai descrever agora ainda com a Narcisa. Ah, Quer tá. ver? Ó, além disso, há outra nota interessante relativamente a ela. Um dia, há 4 anos, nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades da luz, que regem os destinos cristãos da América, homenagearam Veneranda, conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço. Então, olhem isso, né? Outras esferas mais altas, as fraternidades da luz. Então, a gente não sabe o que é isso que eles estão descrevendo, né? É uma outra colônia ou não? É uma legião de espíritos mais iluminados? Provavelmente seja isso. As fraternidades da luz que regem os destinos cristãos da América homenagearam a ministra veneranda, dando a ela uma medalha que se chama Medalha do Mérito de Serviço. E ela, então, é a primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil. 1 milhão de horas de trabalho útil. Eu não sei nem quantificar isso. A gente precisava fazer conta, né? Dividir por 8 horas por dia, ou na verdade a gente sabe que é mais, né? Eles trabalham lá mais do que isso. Principalmente esses espíritos, que não têm necessidade de descanso. Então, 1 milhão de horas de trabalho ela já conquistou e por isso ela foi homenageada com essa medalha. Mas não é só 1 milhão de horas trabalhadas. Olha a sequência, né, da característica dela. Sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Então, é algo. Eu não sei se vocês sabem quem é a ministra veneranda em relação a encarnações passadas dela. Não, é a primeira vez que eu tô tendo contato. A ministra veneranda, ela foi já a uma pessoa, uma entidade muito importante em Portugal. Ela foi a rainha Isabel de Aragão. E tem um livro que descreve muitas coisas sobre ela, né? Então, a gente vai começando a somar essas informações, fica tudo maravilhoso, né? De você imaginar a trajetória, o que ela já fazia, o quanto ela continuou evoluindo e trabalhando, trabalhando. E aí chega ao ponto disso, né? Trabalhar 200 anos sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Generosa comissão veio trazer-lhe a honra, a honrosa mercê, mas em meio do júbilo geral, reunidos a governadoria, os ministérios e a multidão, na Praça Maior, a ministra veneranda apenas chorou em silêncio. E entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, quer dizer, ela não ficou nem para ela. Olha a humildade desse espírito. Entregou o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia e transmitindo a personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador. Quer dizer, o governador quis impedir. Falou assim, não, isso é seu, é uma conquista sua, é mérito seu. E ela não aceitou.
Ela chorou em silêncio, entregou e falou que ela não merecia. Desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar mais tarde o acontecimento. E mais tarde ao acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista. Quer dizer, ela nunca se vangloriou disso, o que ela recebeu. Ela nunca comentou que ela recebeu essa com ninguém. Ela só recebeu. E chorou por uma felicidade interna de ver o reconhecimento, né, dessas esferas superiores. E aí o André Luiz fala, né? Extraordinária mulher, disse eu, porque não se encaminharia às esferas mais altas? Olha lá a sua pergunta, Bruno. Se ela é tão sublime assim, se ela consegue estar nas esferas do Cristo, por que que ela não se encaminharia para lá? Por que que ela não está vivendo lá? Narcisa baixou o tom de voz e declarou: intimamente, ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e de sacrifício. Isso daqui também, ó, eu acho que mostra, ensina muita coisa pra gente. Porque às vezes a gente acha que a pessoa para estar, aliás, Jesus veio falar isso, né? Que o reino dos céus não é um lugar, ele é uma conquista de sentimento do coração. Então Jesus falou que veio na terra construir o reino dos céus no coração dos homens. Então, ela já vive, ela está no nosso lar, mas o íntimo dela é de outra esfera. Então não importa onde ela esteja, ela já está vivendo as esferas que ela conquistou. Então olha Narcisa afirmando isso. Intimamente, ela vive em zonas muito superiores a nós. Mas o perispírito dela e o corpo dela permanece em nosso lar por amor e sacrifício. Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que demoram na terra e espera com paciência. Isso também dá uma tranquilidade para nós de imaginar o seguinte, porque a gente sabe que quando a gente... Agora vamos pensar um pouquinho nas outras religiões, né? Antigamente, ou ainda muita gente acredita, que depois que a gente morre, do lado de lá se separa. Pode se separar família para um lado, quem é bom, família quem não foi muito bom, e nunca mais vão se ver. Então, uns vão para o céu e outros vão para o inferno. E separa mãe de filho, irmão de irmã, e isso é, na verdade, o que atesta realmente, né, para nós que não pensamos sobre o assunto, assim como é injusto pensar que Deus faria isso. Mas vamos pensar agora com o que a gente já acredita e já entende. No Espiritismo, a gente sabe que a gente vai realmente um dia se reencontrar, mas nós sabemos que tem espíritos que se desviam e que a gente acaba deixando de ver aquele espírito às vezes por séculos, anos, décadas ou séculos. Porque são espíritos que se endurecem demais e vão para o umbral ou para zonas trevosas. E qualquer um que habite uma dessas esferas mais baixas, a gente tem que lembrar: qualquer espírito tem um pai e tem uma mãe. Então, todo espírito, por mais trevoso que seja, tem alguém que ama ele. E que muitas vezes está distanciado só por essa questão ainda, mas que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Então, por mais que a gente se desvie do caminho de pessoas amadas, ou que a gente desça, ou que a gente suba e outros desçam, seja lá o que for que acontecer conosco, né? No caso aqui da ministra, está mostrando que um espírito que ama não abandona ninguém, não deixa ninguém para trás. Ela evoluiu faz tempo, lá atrás, mas há mais de 1000 anos ela ainda segue acompanhando esse grupo de corações que são bem amados a ela e que ainda
demoram na Terra, quer dizer, ainda insistem na dificuldade de evoluir, mas ela espera com paciência e vai estar junto até conseguir trazer todos, não vai ficar ninguém para trás. Então, isso é um conforto muito grande. Pelo menos, pensando dessa maneira, eu me sinto assim, né? Pensando que não vai ficar ninguém para trás. De qualquer coração amado, de qualquer grupo, de qualquer envolvimento que a gente tenha, por mais que pessoas se distanciem, elas vão um dia estar bem realinhadas na mesma direção. E aí, ela falando isso, né, a Narcisa fazendo esse comentário, o André Luiz tem uma vontade, né, enorme, fala assim, como poderei conhecê-la? Se o Cristo está longe, né, pelo menos a veneranda. Como é que eu vou poder conhecer esse espírito de luz? Perguntei impressionado. Narcisa, que parecia alegrar-se com o meu interesse, explicou satisfeita. Amanhã, à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão, a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. Então, ó, gente, nós estamos chegando num capítulo que já já a ministra vai aparecer aqui pra gente. E, como a Narcisa falou, o André Luiz vai passar a noite ali trabalhando, né? Mas no dia seguinte, a ministra vai estar lá com eles. Então, vai ser um episódio aqui ainda dentro do livro Nosso Lar, que nós temos mais um pouquinho de descrição da ministra veneranda. Certo, gente? E aqui se encerra. Ai, muito bom esse capítulo, Marco. É muito bom, né? Nossa, eu tava aqui pensando, tem uma série do Haroldo que chama, acho que é Jesus, Modelo e Guia. Sim, Algo assim o título. E é impressionante como esse livro traz modelos e guias pra gente, né? é verdade. Porque tem todas as instruções do que a gente deve fazer. Exatamente. Jesus é o nosso modelo e guia principal, né? Mas existem alguns que conseguiram já seguir Jesus da maneira mais sublime possível e que são referências mais próximas. Eu vou te falar, Bruna, que isso é muito útil para a gente, do que você está falando. Isso, que bom, né, que está sendo útil também para você e para todos, né, que possam estar aproveitando também tudo que esse livro traz. Mas eu te digo que trazer um exemplo mais próximo da gente faz com que a gente ache que aquilo é mais fácil, né? Mais possível de se concretizar. Eu vou te falar porque, para mim, a referência mais próxima que eu tive na minha vida de Jesus é o próprio João Stella. O João Stella, que é a pessoa, né, quem começou o centro espírita lá onde eu frequento, eu conheci ele, eu era pequeno, eu até fui jovem, eu convivi um pouco com o seu João. E o seu João, Bruna, para mim, a meu ver, eu não conheço tanto assim ele, é claro, mas ele sempre foi. Eu olhava para ele, eu via tudo que ele falava, que ele fazia. Eu falava, é alguém que entendeu e conseguiu fazer o que Jesus pediu. Ele fazia tudo, o tempo todo. Então eu falei, é possível. Alguém perto de mim está conseguindo. Então você começa a imaginar que você também pode, por mais que seja difícil, mas que a gente tem alguém para se espelhar, ou para pelo menos tentar usar, né, como referência. E a ministra e outros, né, o governador, todos têm, é como você falou, são inúmeros modelos que nós temos, né, para a gente. Para serem seguidos, né? Exatamente. E parece que quando a gente está perto de pessoas assim, como você estava comentando do seu João, parece que a gente é incentivado de alguma forma, né? Assim, a pessoa não precisa falar nada, É, mas você vai vendo e você vai se sentindo muito incentivado, né, por aquilo. com certeza. Eu fiquei emocionada nesse capítulo. Sei lá, não sei. Eu fico também, eu fico também. Não sei se vocês notam, mas às vezes eu dou uma enroscada aqui. Nossa, traz muito ensinamento. Que bom. Que Muito bom. ótimo. Mas Uhum. o Felipe Gandolfo, tá tudo bem? Alguma coisa que você queira observar aí? Acho que ele caiu ali. Ou dormiu.
Mas tá joia. Bom, então, muito obrigado aí, Bruna, Felipe. Nos vemos Obrigada, então daqui uma Marco. semana. Boa semana, ótima Até semana para semana que vem. vocês. Até Boa semana que semana vem. para vocês, gente. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau.